Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Helena e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um tópico que eu gosto demais de falar sobre e que tá muito envolvido nos estudos porque vai te ajudar em muitas coisas. É o famoso Color Code. Bom, pra quem não sabe o que é o Color Code, é só você basicamente traduzir literalmente que vocês vão entender. Então, color vem de cores, né? Então, você já sabe que você vai precisar de várias cores pra fazer isso. Não precisa ter um kit de marca-textos, definitivamente não. Pra fazer isso, você pode ter, tipo, 2 cores. Enfim, e você vai traduzir, então, color, que é cores, e code, que é código. Então, é código de cores. E aí você vai falar assim, tá, acho que eu entendi, mas dá alguns exemplos? Claro, vou dar exemplos, sou muito legal e vou dar exemplos. Bom, eu vou dar 3 exemplos de métodos onde você pode usar o Color Code, então é isso, vamos lá. Bom, o primeiro método onde você pode usar o Color Code é fazendo como eu e fazendo uma cor, uma cor para cada matéria. Então, o seu caderno, por exemplo, de matemática, no meu caso, né, vai ser só de vermelho. Então, a hora que você abrir aquele caderno, você vai só usar materiais vermelhos. E isso vai te ajudar meio que na memorização, porque mais ou menos assim, quando você deixa o caderno todo de uma cor só, às vezes isso pode te ajudar a lembrar onde tá as coisas, as informações na hora da prova. Meio se você tem memória fotográfica e você tem uma memória tipo visual muito forte e você tem uma aprendizagem visual muito forte, é muito legal você fazer esse tipo de coisa, né? Que é o Color Code, uma cor pra cada matéria, porque vai te ajudar muito a organizar. E eu tô testando pela primeira vez esse ano e eu tô simplesmente amando. Eu já influenciei parcialmente uma das minhas amigas a fazer isso, então ela entrou na onda comigo, mas ela disse que não é porque ela quer se organizar, e sim porque ela quer roubar os meus materiais. Enfim, né? Então, assim, por exemplo, quando eu levo materiais de geografia, sei lá, peguei só marca-texto porque o outro tá muito longe. Mas, tipo, aí eu vou lá e eu sempre levo materiais laranjas porque é a minha matéria de geografia. Ela vai lá e ela rouba os meus materiais. Por quê? Porque daí ela não tem que comprar os materiais dela. Ela acha que é nesse nível, entendeu? Que ela vai roubar os meus e não vai precisar comprar os dela. Mas enfim, né? Enfim, esse é o primeiro dos métodos que eu vou apresentar aqui. E eu tô usando e eu tô amando muito. Então, tipo, sério, gente, usem. É muito bom. Enfim, o segundo método é para leitura de textos. Só que é o leitura de textos parte 1. Porque o terceiro método vai ser leitura de textos parte 2. Então, é isso. Bom, para um primeiro início, assim, né, de leitura de textos, que vou te ajudar a fazer o seu Color Code, é basicamente assim. Você vai selecionar alguns tópicos que você quer dar ênfase na hora da leitura daquele texto. Então, você fala assim, quero dar ênfase à palavra-chave, então você vai selecionar uma cor para isso. A ideias centrais de cada parágrafo, por exemplo. Ideias centrais que ajudam na compreensão do texto por completo e conceitos, vamos supor. Então, você selecionou aqui, ó, 4 cores. Aí, você vai lendo os textos e aqui já vai várias dicas extras. Vai lendo, uma dica boa, né? Vai lendo os textos por parágrafo. Então, lê um parágrafo, para. Ok, o que é palavra-chave nesse parágrafo? O que é ideia central? Se tem alguma coisa importante que vai me ajudar na compreensão daquele texto por inteiro? Tem conceito? Grifa. Vai grifando aos poucos, isso vai te ajudar muito na hora de ler de novo. Porque quando você lê o texto essa primeira vez, você vai fazer esses grifos, então vai ser um negócio mais demorado. Mas depois, quando você precisar retomar aquele texto, vai ser algo muito mais fácil de ler. Você não vai precisar ler o texto todo de novo para encontrar a informação que você quer. Até porque aqui vai uma dica extra muito boa, que é tá lendo os textos lá, um parágrafo de cada vez e tal, parando, grifando, nananã. Por parágrafo, puxa uma seta do lado, uma chave, né? E escreve um título para aquele parágrafo. Um título que se remeta ao que se trata naquele parágrafo e tal. Porque isso vai te ajudar muito. Então, a hora que você estiver fazendo uma questão, que pede assim, eu quero saber isso, isso e isso. Você vai falar, tá, tem um texto uma parte desse texto que fala sobre isso. Porque senão não estaria perguntando a questão, né? Correto. E aí você vai tentar encontrar aquele parágrafo de acordo com os nomes que fala sobre isso. Ou que fala sobre algo bem similar.
que faz sentido, que tá nesse mesmo ramo, enfim. E isso vai te ajudar muito. Então, essa é a leitura de textos parte 1. Isso é muito útil, gente. Muito útil mesmo. Bom, a leitura de textos parte 2, que é o segundo método que você pode utilizar, é leitura de textos com conceito. Que é o seguinte, você vai selecionar, tipo, quantas cores você quiser, mas de acordo com a quantidade de conceitos que você precisa grifar naquele texto. Então, por exemplo, assim, eu vou usar essa cor aqui pra grifar absolutamente tudo e nada mais de que seja necessário. Nada que não seja necessário, né? Mas você vai grifar tudo que seja necessário para a compreensão de tal conceito. E você vai fazer a mesma coisa com a outra cor, só que com outro conceito. E aí você vai fazer isso no texto e vai te ajudar. Porque assim, eu preciso saber as coisas que se remetem nesse texto a determinado conceito. Aí você já vai procurando de acordo com a cor. Isso te ajuda muito, gente. Tipo, muito. Parece bobo, parece, mas ajuda mesmo. Então, agora, neste momento, eu vou dar um bônus, assim, um 4, que é um bônus, sobre como usar o Color Code. O Color Code ele também pode ser utilizado para apenas um resumo, por exemplo. E aí você vai lá, vai fazer o seu resumo. Pelo amor de Deus, não faz isso com você mesmo, de fazer assim, vou fazer um resumo, vou utilizar todas essas cores. Aí você vai lá e faz o resumo inteiramente colorido, parecendo um arco-íris, parecendo que um unicórnio vomitou no seu caderno. Pelo amor de Deus, não faz isso com você. Não faz isso com você, porque confia em mim que depois, pra ler aquele negócio e entender, decorar, enfim, vai ser muito mais difícil, gente. Aí, a minha dica aqui pra vocês vou selecionar então aqui o que eu vou fazer nesse resumo. Nesse resumo, eu vou fazer, mitose. Aí você vai fazer um resumo de mitose, beleza? Aí você vai falar, quero fazer um resumo então azul. Aí você vai lá e pega o seu azulzinho. Azulzinho. Esse azul tá parecendo meio roxo na câmera, então eu vou pegar outro. Azulzinho, pronto. Aí você vai fazer o seu resumo de azul. Beleza. Abre o seu caderninho, vai começar a fazer o seu resumo. Faz todo de azul. Porque vai ficar muito mais fácil você entender. Muito mais fácil. Porque vai deixar um ar organizado, básico, sem um monte de coisa emperequetada que você não vai entender nada depois. Isso aqui é básico e bonito. Usa uma cor só. No máximo, assim, tipo, usa duas cores. Peraí. Deixa eu fazer uma combinação mais legal. Usa, tipo, duas cores. Aí eu vou dar alguns exemplos, mostrando alguns resumos meus, mas enfim, tipo, usa duas cores. Usa uma pra grifar, tipo, onde começa um subtópico, um subtópico, um subtópico e tal. Os grifos, tipo, os tópicos mesmo com isso. E as outras coisas mais importantes que você precisar destacar, você usa com a outra cor. E vai dar pra entender melhor, eu vou explicar daqui a pouquinho melhor como é isso a partir dos meus resumos. Então, eu vou primeiro mostrar resumos que são inteiramente de uma cor só, e depois resumos que são com cores misturadas, que eu tô gostando muito de fazer isso. Mas eu sempre uso somente duas cores, mas eu tô gostando mais de usar duas cores do que de usar uma só, porque quando eu uso duas cores eu posso destacar isso e tal, ficar um pouco mais organizado pra mim, né? Então, é isso. Agora venham ver como são feitos como não, né? Como em questão de cores são feitos os meus resumos. Então, é isso. Bom, vocês sabem que eu faço os meus resumos e essas coisas todas aqui no Caderno Inteligente. Bom, eu tenho algumas fichas e daqui a pouco também vou mostrar algumas fichas pra vocês, mas a parte que a gente tá focada agora é resumos. Bom, logo que a gente abre a minha aba de resumos, eu tenho esse resumo de escala. Nossa, eu repeti resumo muitas vezes, mas enfim. Eu tenho esse aqui de escala, que eu fiz todo de vermelho. E isso ajuda muito, porque tá vendo que não tem um monte de cor emperequetada? Grifei algumas coisas mais importantes, de fato. E destaquei algumas coisinhas assim, mais basiquinhas, mais importantes. Destaquei com um post-it vermelho, legal. Fiz o título assim, enfim. Então, esse é um método. Aí aqui eu também usei como cor principal o azul. As outras coisas que eu fiz de preto. Só aqui que foi uma exceção que eu fiz pra destacar mesmo o que era errado e o que era certo. Então, é isso. Aqui, Reported Speech, eu fiz de uma cor só, todo assim, todo de roxo. Mas aqui eu comecei a ver que eu tava gostando mais de fazer resumos com cores misturadas. Porque aí, a cor que tá em volta, que tá fazendo essas linhazinhas, que é o título que eu mais amo fazer, gente. Eu tento fazer um vídeo aqui trazendo títulos pra vocês, mas enfim.
Mas a linha que tá, então, fazendo isso aqui no título era que eu ia grifar, tipo, o subtópico ou a setinha do tópico e tal. E a cor que tá aqui no meio era que eu ia usar pra destacar coisas importantes. E aí eu fiz assim o negocinho inteiro, o resumo inteiro. Aqui é um resumo de uma cor só. Aqui também é resumo de uma cor só. Aqui também é resumo de uma cor só, mas tem algumas coisas destacadas que são as mais importantes. Aqui também é resumo de uma cor só, que eu só usei pra destacar. Aqui também. Aqui eu comecei a misturar. Então aqui eu uso sempre pra grifar essa cor que tá em volta, eu uso pra grifar os subtópicos. E a cor que tá aqui no meio eu uso pra grifar as coisas importantes. E eu sempre faço isso. Sempre, sempre. Absolutamente sempre. E é isso. E agora minhas fichas, elas são basicamente a mesma coisa. Eu guardo elas aqui, tipo nessa pastinha assim, que eu comprei na Calunga. E eu vou tentar abrir aqui ela pra mostrar aqui pra vocês. Então, ó, tem fichinhas menorzinhas assim, olha, que são ó, só azul, essa daqui só roxinha. Mas tem essas aqui, por exemplo, que são um pouco mais incrementadas. Tipo, essa daqui tem só o título mesmo, a escrita tá diferente de outra cor. Mas basicamente todos os meus resumos são das fichas são só de uma cor. Porque eu comecei a mudar de cor nas fichas, tipo, usar duas cores só agora. Então não é muito interessante mostrar as fichas pra vocês. Mas é basicamente isso. Ai, não consigo fechar. Então, é basicamente assim que eu uso o meu método de color coding. Então, eu uso para matérias, eu uso para resumos e, enfim, eu uso na maioria das vezes esses marca-textos aqui que são os na Midjourney. Mas eu também uso esses daqui, que são os Swing Cools. Eu uso aqueles ali, que são todas as minhas canetas, né, em gerais. Eu uso esse negócio aqui, tipo, eu tenho sempre uma ficha assim que eu e escrever alguma coisa, aí eu não escrevo mais, aí tipo, eu uso esse papel pra testes, então eu testo caneta, as cores das canetas antes de eu usar pra eu ter certeza daquilo que eu vou usar, então tipo, sei lá, sabe, é bem legal, essas são algumas dicas, então... Bom, gente, então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso, se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo. E me segue lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Aqui? Não sei. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.